Pessoal, tudo bom com vocês? Um bom dia, né? É, Vamos continuar o nosso conteúdo. Na aula anterior falamos um pouco sobre empirismo, sobre iluminismo, né? Esse capítulo 15, ele é dividido, né? Aí nós falamos na primeira aula sobre empirismo e hoje vamos mais nos ater à questão do iluminismo, tá? Até o conteúdo do iluminismo é um pouquinho longo, então essa aula não vai dar para falar sobre todos ou a maioria dos filósofos iluministas, tá? Então nós vamos começar a explicar um pouco o que era o iluminismo, qual é a ideia do iluminismo, e em seguida nós vamos falar sobre alguns filósofos que faziam parte do iluminismo. Iniciar, né, com essa fala sobre alguns filósofos que faziam parte ou que encabeçaram ali o movimento iluminista, tá? É, Na aula anterior nós falamos, só voltando aqui um pouquinho, nós falamos um pouco sobre empirismo, né, que é o conhecimento que advém através, assim, a grosso modo falando, né, o conhecimento que advém através da experiência e vimos alguns contrapontos, né, de alguns filósofos que não concordavam tanto com essa ideia do empirismo, né, o conhecimento vindo através da experiência, como também vimos outros filósofos que concordaram com a ideia de que o empirismo é o princípio, né, até da própria ciência, quando eles afirmam que para que se tenha uma experiência ou uma comprovação científica é necessário ter-se uma instigação, e essa instigação esse pontinho de dúvida inicial, ele é estritamente da experiência do empirismo, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre iluminismo, né? A gente está no livro vocês vão encontrar esse conteúdo a partir da página 277, capítulo 15, tá? A gente aqui já está falando de idade moderna, né? E essa ruptura da idade medieval, de algumas crendices da idade medieval ou da própria idade da filosofia antiga. E agora estamos no período, no tempo que a razão, né, o conhecimento foi se descoberto e aí foi necessário, não é que foi se descoberto, né, que se o mundo percebeu se descobrindo muitas coisas através do conhecimento racional, tá? Então, ali a gente tem, vocês vão encontrar na página 277 o título, né, Iluminismo, a razão em busca da liberdade. E aqui a gente já traz algumas características do iluminismo, né? O que foi esse iluminismo? É, Ali nos séculos 17, no século 18, isso depois de Cristo, né? Houve uma grande expansão do sistema capitalista, uma enorme expansão. E, obviamente, o advento dessa expansão do sistema capitalista, houve tendencialmente com isso uma ascensão da burguesia, né? E, obviamente, essa ascensão da burguesia fez com que algumas características dessa classe que agora ascendia, né, fosse ou passasse por um processo de conscientização, tá? Não devemos recordar ou não devemos esquecer e ao mesmo tempo recordar que antes do próprio iluminismo, antes da ascensão dessa burguesia, do sistema, da implantação do sistema capitalista, a sociedade era exclusivamente monarca, né? Esse era o regime antigo, tá? Mas mesmo com a grande expansão do sistema capitalista, algumas outras áreas elas sofriam, né? Por exemplo, no plano sociopolítico, tá? A burguesia avançou, tá? O sistema já era o capitalista, mas ainda no sistema sociopolítico existiam algumas coisas que não avançaram, como, por exemplo, o regime, né? Se o novo sistema era o sistema capitalista, o regime ainda estava nos moldes do sistema antigo, no sistema monárquico, né? E com isso, com essa implantação do sistema monárquico, algumas classes acabavam sofrendo, né? Ali a gente tem, não das classes sofredoras, né, opressoras, eu falo de todas as classes, a gente tem o clero, tem a burguesia e tem alguns demais grupos sociais. Então, nesses grupos sociais ali, alguns deles tinham que a lei quase nula no que se refere à aplicação dos mesmos, tá? Então, a gente tinha lei, mas essa lei não era igual. Existia ali o que a gente chama de desigualdade jurídica, né? Uma lei aplicada para uns e não era aplicada
para outros, tá? Então, esse era mais ou menos o desenho sociopolítico da época, tá? Uma classe em ascensão, tá? Mas no sistema sociopolítico não existia tanto avanço assim, e foi mais ou menos nesse ponto que os iluministas começaram a falar, né? A debater, a tentar fazer com que o povo mudasse a sua forma de pensar, tá? Então, paralelamente a essa situação, acontecia a questão do racionalismo, né? O racionalismo cada vez mais ali conseguindo seus adeptos. Não vamos esquecer que a gente sai do período medieval para a Idade Moderna. O racionalismo estava ali todo em voga, né? E, obviamente, cada vez mais o racionalismo transmitia a ideia de que a razão era o principal instrumento do ser humano conseguir alcançar o seu conhecimento. Em contrapartida, ou concomitante a tudo isso, alguns filósofos também associavam essa questão do racionalismo, da razão, a expansão ou a implantação, como por exemplo da Revolução Industrial. É como se eles dissessem assim, ó, tá vendo? A gente só consegue tudo isso que a gente está conseguindo porque agora nós conseguimos pensar melhor, nós conseguimos produzir melhor e até o nosso meio econômico, a nossa economia funciona mais, porque agora muitas das coisas algumas pessoas ou alguns objetos já fazem por nós e nós não precisamos nos ater tanto a isso. Agora a gente tem mais, em tese, a gente teria mais tempo para pensar, tá? Então, obviamente que essa revolução industrial, ela também acendeu alguns campos, né, da área da ciência, como a química, a física, a matemática. Isso também interessou não só a químicos, físicos e matemáticos, como também a muitos filósofos, né? E até porque na época, a época era comum existiam filósofos, químicos, matemáticos, físicos e assim sucessivamente, né? Então foi mais ou menos nesse contexto, né, e com esse espírito que se desenvolveu esse movimento cultural a partir do século XVIII principalmente, né? E o movimento cultural chamado Iluminismo também em outros momentos foi denominado ou chamado de Ilustração ou de Filosofia das Luzes. A primeira movimentação do iluminismo aconteceu na Inglaterra, tá? Mas os principais acontecimentos, as principais ideias iluministas, elas foram ou aconteceram ali na cidade de Paris. Daí deriva também o nome, né? Iluminismo, porque Paris também é conhecida como a cidade das luzes, daí dá-se o nome de iluminismo, fazendo referência a luzes, fazendo referência também a ideias, tá? A gente tem ali, eu topifiquei ali algumas características do iluminismo, dentre elas eu destaco aqui a questão da liberdade, a questão da igualdade, a questão da tolerância, também a questão do direito à propriedade privada. Não devemos esquecer, com relação a essa questão da propriedade privada, que a gente sai de um regime monárquico. E no regime monárquico, apenas os monarcas detinham ali a autonomia, inclusive sobre as terras. Mas agora, já com a expansão do sistema capitalista, a ascensão da própria burguesia, e em tese com essa partição do que era da monarquia, né? Mesmo que com as burguesias, mas agora já existia o direito a essa propriedade privada. E liberdade, igualdade e tolerância com relação a outros segmentos da nossa vida, principalmente, não esqueçam isso, eles buscavam liberdade, igualdade e tolerância, principalmente com relação ao comércio, tá? Porque, obviamente, com a Revolução Industrial e todos os outros mecanismos, o comércio foi fortalecido. E aí, os iluministas, obviamente, criaram algumas teses voltadas para a questão do comércio e todos esses direitos de liberdade, igualdade e tolerância voltados ao comércio. Com isso, gente, o que acabou acontecendo assim, paulatinamente, né? Que os iluministas acabaram formando valores burgueses, né? Acabaram formando ali alguns princípios da classe burguesa. E eles também são entendidos, né? Eles são também conhecidos como a gente pode falar ideólogos burgueses, né? Porque eles, através dessas ideias, trouxeram para o campo da burguesia, né, ou para a classe burguesa, algumas das suas principais ideias, ou como agir, como se comportar, né? Obviamente, o iluminismo não foi um movimento assim coeso e uniforme, né? Não foi uma coisa que todo mundo concordou, falando a grosso modo, e aconteceram ali, de fato, algumas críticas
com relação ao próprio movimento, tá? No segundo ponto ali eu coloquei filosofia nas ruas e salões, porque os iluministas eles sabiam que os principais acontecimentos aconteciam nas ruas e nos salões, como era típico da época, né? E aí eles sabiam que precisavam combater essas ideias, eles precisavam combater algumas coisas nas ruas e nos salões, porque era ali onde acontecia o próprio conhecimento, era ali onde acontecia a disseminação das informações, né? Então eles pensaram, se a informação acontece ali, se a informação é compartilhada naquele lugar, então tendencialmente a gente precisa ir até esse lugar para disseminar a nossa verdade ou para disseminar a nossa compreensão. E com isso, obviamente, surge o enciclopedismo, né? O que foi o enciclopedismo? O enciclopedismo, gente, foi uma grande obra, né? Uma grande obra chamada Enciclopédia. Essa obra tinha um volume total ela tinha a sua totalidade composta em 33 volumes, e essa obra foi criada, ali, foi formada apenas por filósofos iluministas, tá? Então, o que tinha essas obras? Essas obras tinham tudo isso que a gente acabou de falar, né? Algumas coisas voltadas para a questão do comércio, algumas coisas voltadas para a forma de pensar, algumas outras coisas voltadas para a forma de como o indivíduo deve se dirigir, como o indivíduo deve se comportar, como o indivíduo deve participar do comércio e algumas outras ideias. E aí essa obra, a enciclopédia, né? Ela fez com que, através dessa obra, que a gente já tem a invenção da imprensa, né? Alguns iluministas, eles pegaram essas obras e tendencialmente iam para as praças e ruas e salões e começavam a disseminar as suas ideias justamente por causa dessas obras. Aqui eu cito, por exemplo, Voltaire, Montesquieu e também Jean-Jacques Rousseau, que é o que a gente vai falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco, tá bom? Então essa era a ideia do enciclopedismo, né? Não é que foi sim um grande enumerado, mas o enciclopedismo faz referência a essa grande obra criada por alguns filósofos iluministas, né? Que através desse grande compêndio de obras, né, desse órgano, que a gente pode chamar de órgano também, eles acabaram por disseminar a ideia iluminista nas ruas e nos salões, tá? Então, um dos iluministas é Jean-Jacques Rousseau, né, com algumas das suas principais ideias ali. A gente tem o estado natural, a gente tem o contrato social, e a gente fala também, e ele fala um pouco também sobre a primeira desigualdade, tá? O estado natural do homem é que, como vocês sabem, Jean-Jacques Rousseau e Thomas Hobbes, eles fazem referência a se o homem, com relação a ideias inatas e ideias aprendidas, né? Se nós nascemos maus por natureza, se somos maus ou se somos bons por natureza. E ele vem trazer essa questão, ele traz em xeque, né? Ele traz no meio do iluminismo toda essa situação, tá? Então, o estado de natureza do homem, o estado natural do homem, é fazendo justamente referência a isso, né, se somos bons ou maus. Em seguida, ele vai falar que, independente desse estado natural do homem, o homem, para viver em sociedade, é preciso que ele vocês vão entender o que eu vou falar agora, meio que assine um contrato fictício, porque quando você está em uma sociedade, quando você está ali inserido dentro da sociedade e você se comporta como a sociedade diz que você deve se comportar, então tendencialmente você está seguindo alguns critérios que a sociedade estabeleceu para você. Então, se a sociedade estabelece critérios em você, automaticamente você meio que participa de um contrato social, muitas vezes sem nem perceber, né? Então ele fala de contrato social, é como se nós disséssemos assim, ó, eu estou assinando esse contrato, vou trabalhar, né? Vou seguir as regras ou as condições dessa sociedade, ou dessa comunidade, ou desse povo, porque essa é a única forma de estar aqui presente. Inclusive, Jean-Jacques Rousseau foi o primeiro que conseguiu prever ali, né? Obviamente que a gente estava saindo de um regime monárquico, né? Conseguiu prever ali algumas sanções para o indivíduo que não conseguisse cumprir esses contratos sociais. Hoje acontece muito isso, né? O indivíduo que não se comporta conforme a sociedade faz algumas coisas que não estão encobertas dentro desse contrato social, e aí as leis que regem esse contrato social são as leis da justiça, no nosso momento atual. Então, o indivíduo que não se comporta conforme as leis, ele não está conseguindo cumprir as regras do contrato. E se ele não cumpre as regras do contrato, tendencialmente ele vai ser penalizado. E aí onde ele fala
que começa a acontecer a primeira desigualdade, porque o indivíduo não é livre para executar todas as suas ações, né? O indivíduo, ele não tem a liberdade e a autonomia de executar todas as suas ações. E por que ele não tem essa autonomia de executar todas as suas ações? Por causa do contrato. E é independente do seu estado social, se o estado social é bom, se o estado natural, o seu estado social é mau, ele precisa estar associado, inserido dentro dessas regras do contrato social, tá? Vamos supor que o indivíduo seja bom por natureza, mas algumas regras do contrato social ou algumas regras da sociedade, o meio faz com que ele não se torne uma boa pessoa. Mesmo assim, sendo bom ou mal, ele precisa estar em acordo com as regras do contrato para viver socialmente bem, para viver socialmente de forma, né, confortável. Com relação a essa primeira desigualdade, Jean-Jacques Rousseau traz até um questionamento, né? Existe de fato, ou como se desenvolveu algumas desigualdades entre os seres humanos. E aí, Jean-Jacques Rousseau faz até um pouco de crítica com relação ao iluminismo, porque o iluminismo também vem ponderar essa questão eu tenho autonomia, tá? Eu tenho autonomia com relação ao meu comércio, eu tenho direito à propriedade privada, a tolerância, a igualdade, a liberdade são todas voltadas para o comércio, mas para aqueles que têm condições de ter comércio. À época, a distância era muito absurda, né? Quem tem ou quem faz parte da burguesia que tem parte com o comércio vai conseguir viver tranquilamente. E aqueles que não têm viviam ali, como Diógenes, por exemplo, em condições miseráveis. Em condições miseráveis. No caso de Diógenes foi por querer, né? Mas algumas outras pessoas não tinham sequer a opção ou viviam de fato à margem da sociedade, tá, gente? Nós falamos um pouco sobre o iluminismo. Nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns outros filósofos que tiveram uma releitura sobre o iluminismo. E aí acredito que nós vamos tendo a melhor compreensão. Qualquer dúvida, estou às ordens, é só falar no chat. Continuamos com a mesma dinâmica, tá? A dinâmica de uma aula, uma atividade, uma aula, uma atividade. Então hoje nós temos a aula, na próxima semana a gente vai ter uma tarefinha sobre essa aula de hoje, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau.